Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aqui nossa segunda aula de geoprocessamento. Na aula anterior, nós estávamos trabalhando com os conceitos mais básicos da disciplina de geoprocessamento e agora nós vamos trabalhar com os elementos vetoriais. Então, existem diversos bancos de dados, fontes que você pode baixar dados que você queira trabalhar. Em geral, tem o MapBioma, né? O próprio site do IBGE, o site da ANA, e costuma ter no Brasil, né, alguns estados, ter o zoneamento ecológico econômico que se transformou em CISEMA. Em Minas Gerais tem o CISEMA MG. Em outros estados vão ter outro tipo de monitoramento. Eu acho que o estado de São Paulo também tem um sistema próprio de monitoramento. Não sei se é CISEMA também. Será que tem CISEMA SP? Acho que não. Tem um sistema GIS específico para São Paulo. Tem o site, então fizemos para São Paulo, tem o próprio site do CAR, né? O site do CIGEF. Então que vocês têm diversos locais para baixar, né? Essas ferramentas vetoriais. Então aqui você tem muitos dados para poder baixar, né? Em Minas Gerais nós temos, aqui tem tutorial, tema. Em Minas Gerais nós temos, por exemplo, o CISEMA MG GIS. Então, para quem é de Minas ou quem trabalha na região das Minas Gerais, você vai encontrar, né, esse site aqui que é cheio de informação. Normalmente, o pessoal do IEF tem o acesso a esse site e eles vão alimentando, atualizando essa plataforma com novos arquivos. Então aqui, né, em habilitar camadas, vocês vão ter muitas informações que você pode ser baixado na forma vetorial, né? Então, biodiversidade, ocorrência, dados de clima, né, anomalia, precipitação, educação ambiental, tem dados de geologia, tem dados de hidrografia, o limite, município, monitoramento, tem aqui os dados do IGAM, quem fez outorga, se tem outorga ou não tem outorga. Então aqui eu tenho muitas informações que você podem buscar para fazer os trabalhos mais diversos na área de geoprocessamento. Na prática de hoje, nós vamos fazer com relação aos dados de hidrografia. Então aqui eu vou baixar, por exemplo, vamos ver se bacia hidrográficas, hidrografia, que é o bacia hidrográfica ortoretificada do IGAM-ANA. E aqui ele separa, né, as bacias em funções da sua grande bacia, né? Tem bacia do Rio Grosso, do Rio Doce, bacia de Itaúna, Jequitinhonha. Aí você pode escolher qual que você queira trabalhar. Vou pegar aqui a do Rio Doce, em seguida aqui o São João Evangelista, para poder trabalhar com ela. Ao clicar no botão aqui de download, você pode escolher baixar em shapefile, e já esse Geo Johnson aqui, porque é um tipo de arquivo para trabalhar com programação, em planilha Excel, em KML, né? Ou em alguns serviços online também, que é esse WMS, vou baixar como shapefile. E aqui é bom também mencionar, com relação aos arquivos, né? Quais são os comuns de se trabalhar, né? Então é comum quem trabalha com AutoCAD trabalhar com arquivo DXF, DWG, são arquivos típicos de AutoCAD. Esses arquivos de AutoCAD, ele, para fins de geoprocessamento, ele não carrega a informação da sua tabela de atributo, porque arquivo de AutoCAD não tem informação de atributo.
Arquivo KML tem algumas informações de atributo, mas é muito limitado. Mas você consegue colocar uma, duas informações em um arquivo KML. Mas o arquivo do tipo shapefile, ele vai ter essa estrutura que permite você armazenar tanto a informação vetorial quanto também a sua tabela de atributo. Então, quando aqui executar o download, acho que está baixando ainda, vou mostrar para vocês as características de um arquivo shapefile. Hoje em dia, o que existe é um formato que é GeoPacket, que é um formato também novo de arquivos vetoriais. O problema é que só dentro do QGIS ou ArcGIS, pouco software trabalha com esse arquivo GeoPacket. Ele é muito bom porque é um arquivo mais leve, um único arquivo só resolve tudo. Então ele é bom para se trabalhar. Mas tem esse problema de ainda não ser um software universal consolidado. Então muitas vezes você vai incorporar em algum outro sistema, esse GeoPacket não vai ser entendido. Vou baixar também os rios, hidrografia, codificada ANA. Então eu baixei a ortobacia, vou baixar o ortotrecho do Rio Doce, também como shapefile. Por que eu estou baixando esses dois arquivos? Porque eles são muitas ferramentas que nós vamos lidar agora no QGIS, envolvendo só a estrutura de arquivos vetoriais. Com esses dados aí nós podemos brincar, né? Fazer essas atividades de forma mais fácil. Então, estão baixando esses dois dados. Enquanto isso aqui, vou abrir o meu QGIS. Lembrando que QGIS trabalhando na versão... Eu trabalho com a versão 3.28 por motivos de ainda possibilitar o uso do SagaGIS. Então, volta e meia eu preciso de algum comando dentro do SagaGIS. E aí eu deixo essa versão. Ainda não fui impactado ainda, algum plugin, alguma coisa que impede de eu utilizar uma nova versão do QGIS, então essa versão ainda 3.28 ainda é o suficiente para você estar trabalhando ainda. Então ele está baixando os arquivos, né? Está abrindo o QGIS aqui, nós vamos entrar com os dados. Aqui na função que download, se quiser baixar um arquivo aqui já, são as minhas bacias. Então o arquivo shapefile, se eu abrir ele aqui, ele tem algumas características peculiares. Então o arquivo shapefile, primeiro que ele não é um arquivo único, eles são diversos pacotes que vão vir. De acordo com a origem que você exportou isso, vai vir arquivos a mais, vai vir arquivos a menos, mas o mais importante é esses quatro aqui, ó, SHX, SHP, o PRJ e o DBF. Isso é o que precisa, mas pode ser que o QGIS, por exemplo, gere um arquivo a mais, o ArcGIS gera um arquivo a mais, mas esses quatro aí tem que ter. Então, o arquivo SHP, ele é o arquivo de shape, então é o arquivo que se refere à forma. Então, se eu tenho ponto, um polígono, o que que é? Então, ele que carrega a informação vetorial que eu estou trabalhando. O arquivo PRJ é o arquivo de projeção. Então, é nesse arquivo que vai carregar a informação referente que o arquivo que eu estou trabalhando, qual coordenada geográfica ele pertence. O arquivo DBF, que também é importante ele estar dentro, é um arquivo responsável pela tabela de atributo que ele abre. Então, se lá no QGIS lá a gente abre tabela de atributo,
está dentro desse arquivo aqui DBF. E o arquivo SHX é o metadado da imagem, quais as especificações técnicas da imagem que o software tem que ler para poder interpretá-lo. Então, toda vez que vocês compartilhar um arquivo do formato shapefile, esses 4 arquivos têm que ir junto. Então, é comum quando você baixa esse arquivo, eles estarem zipados, igual esse caso aqui, ó. O arquivo está zipado. Um arquivo zipado, se eu incorporar o QGIS, ele vai abrir naturalmente. O QGIS entende arquivo zipado. Desde que, igual eu abri aqui o arquivo, desde que eu abri o arquivo e ao abrir o arquivo zipado, eu tenha direto esses 4 arquivos dentro. Se eu tiver um arquivo zipado, se eu dizipar o arquivo e ele tiver um outro arquivo dentro, uma outra pasta, ou seja, os arquivos vetoriais vai estar na segunda camada do meu arquivo, o QGIS não consegue fazer leitura. Mas se for uma camada direta, o QGIS consegue fazer leitura normalmente desse arquivo zipado. Qual que é o problema? É a forma que o QGIS vai manipular essa informação. Toda vez que eu tenho um arquivo do formato zipado, ele não é passivo de ajuste. Você pode enxergar, você não consegue manipular. É igual você trabalhando, sei lá, com uma vasilha lacrada transparente. Enquanto o meu objeto está dentro da minha vasilha, eu consigo ver, consigo entender, consigo até, né, virar ele, seja lá o que for, enquanto meu alimento estiver numa vasilha, um recipiente. Mas eu só vou conseguir consumir o produto de forma a alterar ele se eu tirar ele dessa estrutura lacrada. Então, o que existe, ele faz leitura de um arquivo zipado. Ele não altera o arquivo zipado. Então, tem que ter essa diferença. Qualquer operação que você queira, eu não sei porque abre o quesinho aqui. Qualquer operação que você queira, tá abrindo aqui. Qualquer operação que você queira manipular o arquivo vetorial, não vai dar certo enquanto estiver no arquivo zipado. Mas é muito comum você ter esse arquivo zipado, porque como eu tenho que enviar 4 arquivos zipados, shapefile, né? Acaba que enviar um único arquivo zipado é mais fácil, mandar por e-mail, mandar até no WhatsApp. Essa comunicação, né, esse transporte de informação em arquivo zipado é mais interessante, porque é muito comum, né? Você fala com a pessoa assim, me envia o arquivo aí, e ela fornecer apenas o arquivo SHP, aí não vai abrir no seu computador. Só vai abrir o arquivo shapefile se a pessoa mandar os 4 arquivos junto. Ou manda um arquivo zipado, mas os 4 arquivos tem que estar lá dentro. Um só, por si só, não vai abrir. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar isso aqui e arrastar para o que eles não a fazer leitura, porque eu estou no arquivo zipado ainda, aqui não vai acontecer. Se eu pegar o arquivo do jeito que está aqui, ó, zipado, e jogar lá para o QGIS, ele consegue fazer leitura. Só que tem um porém, olha lá, ó. O botão de lápis, que é o botão responsável pela alteração do arquivo, ele fica desabilitado. Então você não consegue fazer nenhuma operação na imagem. Mas se a operação for gerar um novo arquivo, você consegue fazer. Então vamos supor que eu quero pegar esse vetor aqui e a partir dele transformar um novo arquivo. Aí eu consigo fazer nesse dado. Aqui é para vocês entenderem, né, o que é um arquivo vetorial. A vantagem do arquivo vetorial é que é um arquivo leve. Só que como tem muitas e muitas e muitas informações, para o computador é muito pesado armazenar esse dado. Então, para manipulação em geral, é um arquivo, quando é muito, muito, muito grande, ele se torna pesado. Assim como a imagem também, né? Se a imagem for muito, 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 muito grande, para o computador, ela vai ter problema para se trabalhar. Então, esse arquivo aqui, ó, é um arquivo pesado. Se eu der um zoom aqui, ó, como é que demora a carregar, demora, 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 né?
Só que para manipular o arquivo vetorial, ele não precisa estar exibido no QGIS. Então não precisa aparecer a imagem aqui para você poder manipulá-la, para você poder alterá-la. Basta você, eu vou desativar ela aqui, ó, no vizinho aqui, ó, e ao desativar o arquivo, eu consigo manipulá-lo da mesma forma. Eu não preciso visualizar ele para estar manipulando. Mas se você quiser o arquivo e ele esteja de forma editável, vou pegar esse limite aqui, que é os trechos, vou descompactar ele aqui, para vocês verem a diferença de um arquivo que eu descompactei e o outro não compactado. Um está compactado, o outro está descompactado e os dois estão dentro do QGIS, né? Vamos ver a diferença desse aqui. Vou descompactar ele e olhar no QGIS como é que ele vai ficar. Vou extrair ele, pode ser aqui em download mesmo. E vou incorporar. Então, esse aqui, gente, é o arquivo de todos os rios da bacia do Rio Doce, todos os pequenos trechos do Ribeirão. Então, é um arquivo pesado. Então, quando você quer trabalhar com delimitação de bacia, ou você quer apenas demonstrar, né, se tem algum rio, alguma coisa dentro da propriedade rural, esse arquivo aqui acaba que é uma referência, que é o arquivo do IGAN. Então, o arquivo descompactado, esse arquivo não tem mais o símbolo, não tem mais o símbolo do zip. Se eu abrir esse arquivo, aqui eu consigo arrastar direto para o QGIS. Ó. Vou pegar o arquivo SHP, ó, não sei o que, ponto .shp, e vou arrastar o QGIS, ele consegue fazer tudo também. Só que da mesma forma, ó, é um arquivo extremamente pesado. Mas eu quis trazer esse arquivo aqui para a gente poder trabalhar com diversas ferramentas. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui uma bacia hidrográfica e os rios dessa bacia hidrográfica para a gente poder manipular esses dados do QGIS. Eu posso selecionar feições por diversos métodos. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com o rio Graipu, que está aqui perto de São João Evangelista. Eu posso, eu estou com dois elementos aqui desativados, porque são os elementos pesados, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui no QGIS e já selecionar o local adequado para isso, o zoom numa área específica, e clicar no elemento e salvar ele, o elemento selecionado, ou eu posso buscar ele com alguma ferramenta de filtro. Então, tem essas formas diferentes. Ou eu posso também, através de um vetor de referência, selecionar as feições de um outro vetor. Então, a vantagem das áreas de geoprocessamento, sensoramento remoto, GIS, né, aqui no QGIS, é que nós temos diversas alternativas, diversos caminhos, diversos passos que eu posso executar dentro do software e eu consigo da mesma forma obter o mesmo produto final. Então não precisa respeitar sempre o mesmo comando. Então sempre você vai ter alguma estratégia de que você vai utilizar o dado dentro do QGIS para sanar os seus problemas. Aqui, né, eu vou clicar com o botão de vou trabalhar aqui com o dado do Word aqui, porque ele está mais leve. Então, como eu não consigo localizar bem onde que é a bacia dele, eu vou ativar aqui o meu Google híbrido e vou tentar localizar a minha imagem. A forma de inserção desse Google híbrido, a gente já vimos na disciplina anterior, né? Como ativar a ferramenta do Google dentro do QGIS. Mas é um dos complementos meio que essencial para o QGIS, é esse Quick Map Service, que ativa as imagens do Google. Então aqui eu vou procurar aqui a minha região, é perto de, bem longe, perto de Valadares,
Açucena, Belo Oriente, Virginópolis, Guaianazes. Tá aqui, ó. Então, tem uma bacia extremamente importante para a região de Guaianazes, que é a bacia do Graipu, porque logo aqui embaixo, aqui, ó, nós temos a represa do Saai, e eles utilizam essa represa para abastecimento da população em geral. É uma pequena bacia, não é uma bacia muito grande. A represa também do Saai também não é uma represa muito grande. E, e é desenvolvido um trabalho com parceria aqui do Instituto para tentar recuperar essa lagoa, essa represa, porque ela é fundamental para o abastecimento da cidade. Por isso que eu escolhi aqui o Rio Graipu para se trabalhar. Pois bem, aqui eu vou ativar aqui a imagem aqui, né, que eu estou observando, e aqui nós temos pequenas microbacias. Como que eu faço para baixar a bacia que eu quero? Então eu tenho diversas alternativas. Primeira alternativa, essa ferramenta aqui, ó, tem um quadrado aqui com uma setinha. Essa ferramenta aqui eu posso selecionar feições, ó. Ela ficando amarela as seções que eu estou clicando. Não ficou amarela porque você tem que selecionar aqui, ó, na camadas. Como eu estou trabalhando na camada outra aqui, que é a bacia, vou selecionar ela. Ao clicar no meu mapa, cada uma das minhas feições que eu cliquei fica amarelo. Vou desativar aqui a imagem do Google aqui para pesar menos. E aí, se você quiser selecionar múltiplas seções, você segura o Ctrl do seu teclado e você pode clicar em outros pontos ao lado para fazer essas seleções múltiplas. Outra forma que eu posso selecionar um arquivo, eu posso selecionar por conjunto de regra. Eu quero a bacia de menor extensão, quero a bacia de maior extensão. Então, tem diversos mecanismos de como selecionar essa área. Outra forma de selecionar essa área, você pode selecionar o filtro mesmo. Olha, quero que essa área igual ao comando lá. Posso também selecionar a área em função de um outro vetor, né? Então, eu pego um outro vetor, um outro polígono, e ele serve de orientação para me filtrar o polígono de baixo. Então, tem como também fazer esse tipo de análise. Só que aqui, né, eu não sei o nome do meu ribeirão. Então, se eu clicar duas vezes aqui no nome do arquivo, eu vou entrar na sua propriedade, e na sua propriedade, na opção rótulos aqui, ó, eu consigo escrever qual é o que tem aqui na minha imagem. Então você pode vir cá e colocar rótulos individuais e aqui você pode escolher, né, qual da coluna tabela atributo que você quer que apareça aqui embaixo. No caso eu vou no nome do rio aqui, ó, se eu achar onde está o nome do rio, eu vou ter que procurar na tabela. Vou fechar aqui, clicar com o botão direito, abrir tabela de atributo e vamos ver o que tem nessa tabela aqui dessas microbacias do Rio Doce. Então, isso aqui são microbacias. Se você quiser selecionar uma bacia específica, a depender da bacia, ela vai ser composta por microbacias em geral, que ao ser unificada, transforma em uma bacia maior. Só tem que descobrir qual coluna que tem essa informação para poder rotular ela, para a gente poder se orientar quem é a bacia do Graipu, que é o nosso alvo, né? Então aqui, ó, é a tabela de atributo, né? Isso aqui não tem o nome do ribeirão. Aqui complicou, hein? Porque normalmente eles colocavam o nome da bacia, que eu já não sei. Vou fechar aqui e vou procurar na hidrografia aqui para ver se tem esse nome do ribeirão.
Então, vou ter que fazer o processo inverso. Como eu não tenho o nome da bacia, que eu achei que eu deveria, que ia disponibilizar, né? Vamos por meio localizar o ribeirão do nosso interesse, ou o rio do nosso interesse, e a partir da análise do rio, encontrar qual é a sua bacia hidrográfica correspondente. Então, fazer esse processo aí, que é o processo que vai dar para resolver, já que o outro arquivo não traga o nome da bacia, que seria importante para a gente trabalhar. Então aqui, né, eu tenho as informações. Aqui foi interessante aparecer para a gente também, que é muito comum também acontecer isso. Bom que aconteceu comigo, que eu já mostro para vocês também até como solucionar. Percebe que eu cliquei com o botão direito, abri a tabela de atributo dos meus rios, e aí você está vendo aqui que algumas caracteres estão diferentes. Então, por exemplo, esse córrego visual não está escrito córrego, está escrito uns símbolos, caracteres bem estranhos. Tem como corrigir isso. É um pouco tentativa e erro, mas sempre dá certo. Então, eu vou fechar isso aqui, ó. Então, tá NO Rio Comp, ou NO original. Tá aqui os dois, esses duas colunas que tem a informação que eu quero. Tá dentro dos trechos dos rios. Eu tenho essa informação. Então, se eu clicar com o botão duas vezes no arquivo, né? Abrir a sua propriedade, opções campo aqui, ó. É só para você ter uma noção. Se o arquivo está no tipo double, significa que são arquivos que o ArcGIS reconheceu como número e com casa decimal. Se o arquivo está aí como inteiro, é que o QGIS reconheceu somente como número inteiro, ou seja, o número não considera casa com vírgula. E quando ele considera como string, significa que ele reconheceu aquela variável como letras. Eu tenho que chamar ele em abre aspas se eu precisar de alguma operação que envolva esse elemento. Então, né, eu posso selecionar, por exemplo, a base do Greypool, clicando com o botão direito aqui, vem a opção filtrar. Então, com base nisso aqui, eu tenho todos os dados que eu tenho na bacia do Rio Doce, todos os rios. E aqui nesses rios aqui eu posso selecionar, né, qual o nome que eu quero buscar, né, para fazer a minha consulta. Então aqui quando eu quero buscar um elemento bem específico, deixa eu gravar, vou interromper só